A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos no terceiro trimestre de 2021, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e temos muito a aprender durante esses 3 meses. O tema da revista envolve o tabernáculo, nós vamos falar sobre a tipologia que envolve o tabernáculo e Cristo, a igreja, ou seja, todo esse contexto a qual nós estamos inseridos e cremos. Amém, meus irmãos? Eu quero sugerir para os irmãos algumas obras literárias que vão nos auxiliar durante esse trimestre. O primeiro é este aqui, ó, o Tabernáculo e a Igreja, de Abraão de Almeida. Ele é um mestre das Assembleias de Deus, é pentecostal, fala a nossa língua, foi muito feliz em fazer este livro. É uma obra que tem muito a oferecer para nós, é rica de conhecimento e vai agregar muito durante as nossas aulas. O outro livro, ele faz parte de uma série de 3, que é esse daqui, de Kevin Corner, é da editora Atos. Esse livro é o seguinte, são 3. Um é o tabernáculo com Moisés, o tabernáculo com Davi e o tabernáculo até Salomão. Então ele coloca essas perspectivas desses 300 anos de tabernáculo até a construção do templo. E ele tem muito a oferecer também para nós. Há muito subsídio teológico, histórico, cultural para nós durante esse trimestre. Então fica aí essa dica dessa literatura. Eu vou colocar na descrição, tá, as referências para que os irmãos, caso queiram, possa procurar. Caso não queira, eu vou utilizar esses livros durante esse trimestre, comentando as lições. Outro ponto importante é que os irmãos tenham uma Bíblia na versão NVI, tá? Nova Versão Internacional. Por quê? Ela vai trazer mais uma linguagem fácil, porque nós estamos lidando com jovens, principalmente quando chegarmos nas questões de medidas, unidades de medidas. Então isso vai facilitar bastante para os jovens e isso também facilita para os irmãos em transmitir um conhecimento e assim a didática melhora, né? A recepção do aluno vai melhorar bastante quando nós estivermos ministrando. Feito isso, então nós temos a Bíblia Sagrada, sugiro a NVI, a Nova Versão Internacional, sugiro esses livros, né, tanto de Abraão de Almeida como o de Kevin Corner, sugiro também a questão de consultar a cultura hebraica, a cultura a qual está inserido esse contexto bíblico, amém? E vamos utilizar a nossa revista, Conectar, como é de praxe, porque ela vai nos guiar, nos direcionar, ela é o esboço a qual nós vamos utilizar durante nossas aulas. Amém? Eu quero começar, meus irmãos, na lição número 1, eu quero começar pela capa. Não exatamente já entrar nessa questão do tema da nossa lição, a número 1, que é a casa de Deus no deserto. Por que eu quero começar na capa? Porque nós vamos falar de tipologia. E quando nós falamos de tipologia, nós precisamos ter uma compreensão melhor, para que todo esse trimestre seja sedimentado, baseado nisso, que nós tenhamos esse conhecimento. E aí o conceito, essa definição da questão dos tipos bíblicos, ela pode ser compreendida, conforme Abraão de Almeida coloca, da seguinte forma: é uma representação pré-ordenada pela qual pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento prefiguram pessoas, eventos e instituições do Novo Testamento. Ou seja, são questões que aconteceram lá no Antigo Testamento, de forma terrena, que elas apontam para um sentido espiritual lá no futuro. Isso nós vamos ver agora, mais adiante. Ora, se nós observarmos o que Paulo fala à igreja de Colosso, em Colossenses 2,17, ele diz o seguinte: que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que ele estava falando? Os crentes em Colosso estavam com uma questão das festas, da questão judaizante, sabe, inserida dentro da igreja. Então, Paulo está falando assim, olha, tudo isso
são apenas sombras. Isso é apenas sombra do que é realmente. Essa questão das festas, dessa cultura, dessa liturgia que havia no Antigo Testamento, é apenas sombra daquilo que nós já estamos inseridos. Então, essa sombra prefigura os tipos, ok? Mas vamos adiante, ó. As diversas palavras para tipos. Eu vou deixar na descrição as referências que falam com relação ao sinal, à figura. Vou colocar as referências bíblicas para que os irmãos possam consultar, ok? Certo. As diversas palavras para tipos. Nós vamos encontrar, quando nós falamos de tipo, na palavra de Deus, nós vamos encontrar a palavra sinal, a palavra figura, a palavra forma, parábola, alegoria, modelo, exemplo. Tudo isso nós vamos encontrar quando se referir a tipo. O tipo é uma palavra que já está no grego. Então, é a nossa expressão com relação a todas essas questões de exemplos, alegorias, modelos, parábolas. Tudo isso nós encontramos dentro dos tipos. Amém? Seguindo adiante, ainda dentro dessa questão tipológica, nós precisamos entender, esse é o ponto, eu acredito que é o ponto crucial para que nós possamos entender a tipologia. Primeiro, nós vamos compreender o que é o tipo. Já falamos sobre a definição, mas aqui nós vamos além um pouquinho. E depois vamos falar sobre o antítipo, que é muito importante isso. Lá no tipo, ele é o objeto da lição, ou seja, é o sentido, é como é colocado isso para que se explique o que vai acontecer. É uma revelação temporária, porque envolve o terreno, envolve pessoas, envolve uma festa, envolve um utensílio, envolve uma estrutura. Tudo isso é temporário. Também ele é profético, porque ele prediz o que vai acontecer. Esses tipos que ocorreram no passado, eles apenas são sombra, como o apóstolo Paulo coloca em Hebreus 10, como ele colocou agora, acabamos de ver em Colossenses 2, são apenas sombra do que vai acontecer, ok? Ele é sempre terrestre ou terreno, é aquilo, um utensílio, um objeto, uma pessoa, uma festa, tudo isso é terreno. E ele está no Antigo Testamento. Então, nós observamos os tipos no Antigo Testamento. Conhecendo isso, sabendo que os tipos estão no Antigo Testamento, porque são a sombra do que vai acontecer no Novo Testamento, nós precisamos agora compreender o que é o antítipo. O antítipo, nós já vamos, e eu vou colocar de baixo para cima. O antítipo está no Novo Testamento. E o que é isso? Ele é o cumprimento daquilo que era a sombra. Aquelas representações, aqueles exemplos, aquelas formas de apresentar algo são apenas sombra, porém agora é o cumprimento. Tudo isso agora no Novo Testamento já se torna uma realidade. E ela tem um sentido espiritual. Ela pode ter um sentido terreno? Pode. Mas exclusivamente ela é mais evidente na questão espiritual. Aí vamos ver um exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, tipo, Antigo Testamento, a Arca do Dilúvio. Esse é o tipo, Antigo Testamento. E o antítipo disso, no Novo Testamento, é Cristo. A arca servia para quê? Para abrigar, para salvar a família de Noé e todos aqueles que quisessem. Cristo é a salvação para a humanidade. Ok? Então a arca, ela apenas era uma prefiguração, um exemplo, uma sombra do que viria a ser a salvação por toda a eternidade, a salvação espiritual, Cristo. Amém? José é um tipo de Cristo. Então, nós saímos agora de uma estrutura, de uma embarcação, prefigurando Cristo. Agora nós vamos para uma pessoa, José, que prefigura também Cristo.
aquele que foi odiado pelos seus irmãos, vendido, aquele que foi a salvação para o seu povo. Então, José agora, ele é uma prefiguração, ele é um tipo que lá no Novo Testamento agora se torna um antítipo Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salomão é um tipo de Cristo, mas no Novo Testamento o antítipo de Salomão é o quê? Cristo. Sulamita é um tipo no Antigo Testamento, porém, no Novo Testamento, quem representa, quem Sulamita estava representando? A igreja. Então, são questões que nós temos que compreender o que é um tipo, Antigo Testamento, e o que é um antítipo, Novo Testamento. Tipo, terreno, passageiro. Antítipo, espiritual, eterno. Amém, meus irmãos? Compreendemos isso, isso já facilita bastante a nossa compreensão agora durante esses 3 meses. Tópico 1 diz o seguinte: conceituando o tabernáculo. Em um primeiro momento, nós precisamos compreender que antes do tabernáculo havia a tenda da congregação. Essa tenda da congregação, ela ficava fora do arraial. Deus se apresentava fora do arraial. E antes disso, Deus se apresentava também nos altos, no monte. Ou seja, observe que era um Deus que estava distante de quem? Do povo. Próximo de Moisés, estava distante do povo. Mas agora esse Deus, ele vem se achegando ao povo. É iniciativa de Deus estar com o povo, com as pessoas. Então, da montanha, ele vai para a tenda da congregação. Mas essa tenda ainda não está no centro do arraial. Ela está fora do arraial. Quem tinha acesso? Moisés. Partindo daí, nós vamos para o Mishkan, que agora é o tabernáculo. Agora, esse Deus, ele está presente no centro do arraial. Ele está no meio do seu povo. Esse Deus foi se aproximando, se achegando, de forma que agora o povo tem a presença do Deus Todo-Poderoso, do Eterno, junto a eles. Amém? Então, esse é o caminho. Ohel, tenda da congregação. E Mishkan, o tabernáculo. Ambos, morada, onde o Eterno mora, onde o Eterno se apresenta, onde ele está presente. Presente aonde? No meio do seu povo, com relação ao tabernáculo. O tópico 1.1 diz o seguinte: as dimensões do tabernáculo. Aqui é importante nós termos a Bíblia NVI, porque nós vamos falar de unidade de medida. E a unidade de medida do Oriente e da época era feita pelo côvado. E o côvado é exatamente isso. É a medida que vai do cotovelo até o dedo médio. Isso é o côvado. E ela varia, porque vai depender da estatura dos homens. Ela pode variar de 45 centímetros, 60 centímetros, ou seja, depende da altura do homem. Dentro de uma cultura, geralmente todos vão ter a mesma estatura, pelo menos próximo. Então, as medidas que o Senhor deu foi em côvados, tá? Mas lá na NVI vai ser apresentado em centímetros, metros, tá? Isso facilita bastante. Ainda dentro do tópico 1.1, as dimensões do tabernáculo. Essas dimensões do tabernáculo foram dadas pelo próprio Deus, como nós já falamos, como que foi a unidade de medida, o côvado. Porém, ela não era simplesmente medidas ou disposições. Se os irmãos observarem como que o tabernáculo estava, nós vamos ver que o tabernáculo estava no centro do arraial. Em volta do arraial ficavam as tribos. 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro e 3 do outro, formando as 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus estava presente no meio do seu povo. E dali, todas as tribos poderiam ver
a presença de Deus. Poderiam ver a fumaça subindo, poderiam ver as convocações. Ali Deus se manifestava. Então, essa forma dá um sentido de cruz quando olhado de cima, apontando para quem? Para Cristo. Sempre apontando para Cristo. Então, até mesmo o dispositivo a qual estava organizado as tribos apontava, era um tipo que apontava para Cristo. Amém? Seguindo adiante, nós vamos para o tópico 1.2. Por que esta construção no deserto? Deus investindo no deserto. Ora, Deus, ele precisava tirar toda a parte conceitual egípcia da mente de seu povo. O povo estava condicionado aos deuses egípcios, à adoração egípcia, à forma de viver egípcia, e Deus precisava agora remover tudo isso, ressignificar isso na mente dos seus filhos, de forma que agora eles pudessem compreender um novo modo de adoração, o modo certo, verdadeiro de adorar o eterno, o nosso único Deus. Amém? Então ele investe no deserto. Ele investe onde não tem nada, onde não tem nenhuma referência. É lá que ele começa a trabalhar novamente na vida do seu povo. É lá que ele começa a construir todo um conceito de religião, adoração, respeito. Tudo isso ele começa a fazer diante de um único Deus. Então ele afasta o povo, ele tira o povo do meio dos deuses pagãos. Ele purifica primeiro o ambiente, deserto, lugar do nada, mas lugar do tudo com o eterno. Amém? O tópico 2, ele vai dizer assim, a construção do tabernáculo. Lá em Êxodo 25, 9, o Senhor fala assim, olha, faça conforme o modelo que eu te mostrei. Ou seja, Deus mostrou isso a Moisés. Moisés viu como que era feito. Moisés teve as ordenanças das medidas. O Senhor predisse isso. Porém, ele viu, Moisés viu, o Senhor mostrou para ele como deveria ser esse tabernáculo. Então, houve um modelo mostrado primeiramente a Moisés, e Moisés transmitiu isso depois a Bezalel, e de forma que ele e o seu companheiro começaram a construir o que o Senhor tinha determinado. Amém? Seguindo adiante, nós vamos para o tópico 2.1, a disposição do povo em contribuir. Ora, na antiguidade, o templo era algo que deixava o povo mais seguro, criava um sentimento de segurança, de saber que o divino estava no terreno, estava próximo, estava presente. Com isso, eles almejavam o quê? A segurança, almejavam o quê? A concretização das suas súplicas, dos seus pedidos. E não era diferente com o povo de Israel. O povo de Israel vinha de um contexto religioso também, errado, mas religioso. E agora, o Senhor coloca isso para o povo, e ele coloca de uma forma muito bacana, sabe? Porque ele coloca lá em 25, no verso 2 do Êxodo, ele fala o seguinte, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. O Senhor pede agora que o povo participe dessa construção, onde o Senhor se apresentará no meio do seu povo. Mas ele coloca isso de forma que voluntária. As ofertas, os dízimos, tudo isso que nós trazemos à casa, ao templo, ela deve ser de forma voluntária. E ela deve ser de forma o quê? Conforme as nossas posses, conforme aquilo que nós
podemos. Então, quem pode mais, dá mais. Quem pode menos, dá menos. Quem não pode, não dá nada. Mas espere que o Senhor honrará. É melhor dar do que receber. Então, isso nós temos que compreender que é de forma voluntária, assim como o Senhor, mesmo aqui na lei, o Senhor estabeleceu que o coração deveria se mover para isso, deveria ser voluntário. E o povo, ele se movimentou para isso. Eles se moveram de forma que eles trouxeram, ficaram motivados em ter, sabe, um tabernáculo, em ter um local de adoração. E eles começaram a trazer, a ponto de Moisés falar assim, chega, não precisa trazer mais. E era coisas boas, ouro, prata, era tecidos, só coisa de primeira. E eles pararam, porque Moisés falou, pare, já chega. Vocês foram muito voluntários, vocês foram tão motivados em trazer isso. E aí, essa disposição, ela gerou motivação, ela gerou comunhão, ela gerou gratidão e ela gerou liberalidade. Quem dá, dê com liberalidade, ou seja, doe sem peso de consciência, sem nenhum tipo de dúvida, faça isso de forma voluntária. Assim o povo fez e assim aconteceu. Amém? E isso serve para nós nos dias de hoje. Não é nem por força, nem por violência, nada disso, o Senhor não quer nada disso. Mesmo na lei, nós observamos que o Senhor quer isso de forma voluntária, porque é uma forma de adoração. Amém? O tópico 2.2 diz o seguinte, a ação do Espírito de Deus. E aí eu coloquei aqui, da limitação escrava para a polivalência dada pelo Santo Espírito. Ora, imagine o escravo que só sabe mexer com barro, lama, e agora ele é colocado para fazer coisas maravilhosas, esculturas, sabe? Trabalhar com ouro, trabalhar com prata, tudo isso. E o que aconteceu? O Espírito do Senhor desceu sobre Bezalel e o seu companheiro, de forma que eles passaram a ter conhecimento, habilidade em fazer aquilo a qual o Senhor havia mandado. E fizeram de forma perfeita. Esse Espírito Santo, ele é uma fonte capacitadora. Ele que capacita, ele que pega o que não pode e transforma no que pode. Ele reverte o que é fraco naquilo que é forte. O Espírito Santo, ele é o nosso companheiro. Você pode colocar para os jovens, meus irmãos, que, olha, eu já tive experiências em aulas, durante provas, que eu falei, olha, Senhor, eu estou tendo dificuldade. E não é por uma questão de não ter estudado, mas o cansaço do dia a dia, a labuta do dia a dia, faz com que, às vezes, a mente da gente não funcione. Então, eu pedi, Espírito Santo, me orienta, me faça lembrar, me dá uma direção nessa prova. E aconteceu, e as coisas saíram conforme aquilo que deveria ser. Porque o Espírito Santo, ele é capaz de nos lembrar, ele é capaz de trazer um equilíbrio à nossa mente, ele é capaz de nos orientar, nos direcionar, ele é capaz disso, de nos dar habilidades. E aí nós vamos para João 14:26, que diz o seguinte, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo ensina. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele tanto ensina, como ele também faz lembrar aquilo que já existia. Ok? Então, isso é muito importante, meus irmãos. Coloque isso para os jovens, para que os jovens tenham essa experiência. Nós estamos falando aqui de alguém que não estuda, vai ver Netflix e vai fazer prova. Não estamos falando disso. Estamos falando de alguém que estudou, mas pelas labutas do dia, pelas questões emocionais, às vezes, você pode ter dificuldade. Mas coloque isso para os jovens, para que eles tenham essa experiência maravilhosa com o Santo Espírito de Deus. O tópico 3 diz o seguinte, os propósitos de Deus com o tabernáculo. O propósito do Senhor, em um primeiro momento, é criar uma identidade, sabe, religiosa,
tirar aquela velha identidade dos templos egípcios e colocar uma nova identidade. Outro propósito era que o Senhor se manifestasse, que o povo teria acesso a esse Deus. Dentro desse acesso, o povo teria a oportunidade de adoração, o povo teria a oportunidade de sacrificar, ou seja, para pedir perdão pelos seus pecados e estar alinhado de acordo com o Senhor, e o Senhor ficar feliz com o seu povo e o seu povo com ele. Do Senhor ouvir as orações do seu povo. Então, estes propósitos estavam inseridos nessa questão do tabernáculo no meio do povo. O tópico 3.1 diz o seguinte: desenvolvendo uma vida de adoração. O desenvolvimento da vida espiritual, ela requer, meus irmãos, uma disciplina, ela requer uma constância e ela requer uma comunhão. Como ter isso? O templo, e nós falamos o templo, muitas das vezes nós falamos a igreja, mas eu vou me referir ao templo. O templo ele é muito importante dentro desse contexto de desenvolvimento. Porque lá no templo nós nos reunimos e estamos dedicados exclusivamente a uma coisa, a adoração. É lá que o Senhor usa os seus filhos para falar conosco, os seus servos. É lá que nós louvamos, é lá que nós nos alegramos. Lá ele manifesta a sua presença. Então, é muito importante o templo. Alguns hoje desmerecem isso. São os desigrejados, não preciso de igreja, eu sou meu próprio sacerdote. É verdade, nós somos nosso sacerdote diante de Deus, mas nós devemos também a comunhão, estar com os irmãos. Deus não fez ninguém, ele não fez a humanidade para estar só. Nunca foi assim, desde o princípio. Lá no Antigo Testamento, o Senhor sempre uma ideia de coletividade, de estar junto, de ajuntamento. E aí eu coloquei, Deus sempre prezou pela unidade de pessoas. E aí essa unidade de pessoas, como que acontece? No Antigo Testamento ela se apresenta como povo, ela se apresenta como nação. No Novo Testamento ela se apresenta como igreja, ela se apresenta como corpo. Então, esse desenvolvimento nós adquirimos na liturgia. O que é a liturgia? A liturgia é o serviço do culto, da adoração ao divino, ao eterno. Então lá nós cantamos, lá nós oramos, lá nós ouvimos a palavra, lá nós temos a presença do Espírito Santo, vemos o seu mover, lá opera-se as curas. Ou seja, é muito importante essa questão de estar presente em um ambiente a qual está dedicado ao nosso Deus. É claro que dentro da nossa casa nós temos o nosso devocional? Sim, temos. Mas quando estamos na coletividade, é diferente. Porque na sua casa tem uma coisa aqui, outra coisa ali, sempre aparece alguma coisa. Mas lá não, lá é uma dedicação integral e em comunhão, em corpo, que é o que o Senhor quer. O Senhor não fez lobos solitários. O Senhor fez homens para que homens tenham comunhão com Ele e para com o próximo. Não é os 10 mandamentos de Êxodo 20, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, as 5 primeiras leis, responsabilidade para com Deus, e as outras 5, responsabilidade para com o homem, vertical, horizontal. Então, essa é a ideia a qual Deus tem para que o homem possa ser feliz na terra. O 3.2 diz o seguinte: ser o centro da vida dos israelitas. A presença do Eterno gera. Ora, quando o tabernáculo é construído, nós agora temos uma questão. O povo agora sabe o Deus que serve. E aí isso gera o quê? O cuidado de Deus. Deus cuidando do seu povo. Também tem a segurança. O povo agora se sente seguro. Também tem as orientações. É lá que o povo aprende
a lei, é lá que o povo aprende as ordenanças, os preceitos a qual o Senhor tem, para que o povo caminhe na sua vida pessoal. É lá que tem a provisão. É lá que o Senhor fala das estratégias de combate. É lá que o Senhor dá a palavra para que aconteçam os milagres. É lá que o Senhor fala, olha, amanhã vai acontecer, amanhã vão comer carne, amanhã vão isso, amanhã aquilo. É lá que acontece tudo, é o centro. Então, a presença do Eterno no meio do povo de Deus, ela gera todos esses benefícios. E isso é muito patente na cabeça do hebreu, lá do hebreu do deserto. Porque agora eles falam assim, ó, os egípcios têm deuses, nós também temos um Deus. Os egípcios dizem que faz milagre, nós também temos um Deus e nós vemos ele fazer milagre. Nós vemos ele falar e acontecer. Então isso gera, sabe, algo muito sólido, firme no coração dos homens. E aí eu coloquei a presença nos cultos possui este benefício. É importante congregar. É importante estar em comunhão, porque lá que o Senhor ordena a sua bênção. Salmo 122, alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor, porque é lá que nós vamos ter um tempo, sabe, para adorar o nosso Deus, para ouvi-lo, para ter, sabe, o seu refrigério. Então é muito importante, desigrejados são infelizes. Nós não podemos, meus irmãos, atribuir a questão de estarmos em comunhão juntos por erros de lideranças, por maus exemplos. Não, eles passam. O Espírito Santo, ele é o filtro purificador. Às vezes ele deixa por um bom tempo, mas ele não deixa isso acontecer por muito tempo. Ele sempre purifica o seu povo, ok? E ele não permite. Então nós não podemos falar assim, eu não vou mais à igreja porque o mau exemplo do fulano, do líder, da líder. Se nós fizermos isso, nós estamos deixando Deus. E Deus requer o quê? Comunhão com Ele e com o próximo. É corpo. Temos que estar no corpo. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Que você possa ter uma aula abençoada durante esses 3 meses. Que nós possamos sentir a presença do Eterno em nosso meio. Que o Santo Espírito esteja conosco em todas as nossas aulas, de forma que nós possamos ter aulas maravilhosas, abençoadas, cheias de conhecimento, mas também cheio da presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Compartilhe isso nos seus grupos de professores, de forma que nós possamos contribuir com outros também, pelo menos um pouquinho. Você escuta um pouquinho aqui e você pode utilizar na sua aula e a gente vai se ajudando. Que Deus abençoe nossa Escola Bíblica Dominical. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.